Pais amados, mais um dia na presença do Senhor, mais uma palavra para o seu e o meu coração. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Amados, hoje nós estaremos falando sobre os atributos naturais de Deus. Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Seu próprio nome, Yud-Re-Vav-Re, ou Iavé, declara que ele é e continuará sendo. Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo ou para ensiná-lo. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Ele não necessitou de outro ser para ajudá-lo na criação e na provisão. Deus quer e pode outorgar vida a seu povo. Ele é único por independer de qualquer outro ser no universo. O Pai tem a vida em si mesmo. Nenhum ser criado pode fazer tal declaração. Quanto a nós, criaturas, só resta declarar-lhe nossa adoração. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Eu gostaria de falar sobre Espírito. Eu gostaria que você agora caminhasse comigo, lembrando de Jesus lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Começamos a trabalhar aqui agora um pensamento que Deus é Espírito, dentro da palavra de Deus. De acordo com essa declaração, a adoração está limitada a nenhum local específico, pois tal fato refletiria um conceito falso da natureza divina. A adoração teria de estar em conformidade com a natureza espiritual de Deus. A Bíblia não define espírito. Limita-se a oferecer descrições. Deus, como espírito, é imortal, invisível, eterno, digno de nossa honra e glória para sempre. Como espírito, ele habita na luz, da qual os seres humanos são incapazes de aproximar-se, aquele a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Habita a luz inacessível. Sua natureza espiritual é-nos de difícil entendimento, pois ainda não temos visto conforme ele é. E, a parte da fé, somos incapazes de compreender o quão experimentamos, o que não experimentamos, né? Na verdade, nós não sabemos o que não experimentamos. Nossa percepção sensorial não nos oferece nenhuma ajuda para discernirmos a natureza espiritual de Deus. Ele não está preso a tempo, barreira, espaço, a matéria. Adoramos aquele que é bem diferente de nós, mas que deseja dar-nos o Espírito Santo, como antegozo do dia que o veremos conforme ele é. 1 João 3, versículo 2. Então poderemos aproximar-nos da sua presença, porque a nossa mortalidade será anulada e nos vestiremos da gloriosa imortalidade, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15. E eu gostaria de falar uma coisa: Deus também é um Deus conhecível. Deus jamais foi visto. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas se revelou em diferentes ocasiões e de várias maneiras. Isto indica que é da sua vontade que o conheçamos e tenhamos um correto relacionamento com ele. Isso não significa, porém,
que podemos compreender completa e exaustivamente a totalidade do caráter e da natureza de Deus, porque não podemos nos debruçar sobre Deus para estudá-lo como causa e efeito. Assim, da mesma forma que ele se revela, também se oculta. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45:15. Deus não se oculta para encobrir-nos seus atributos, mas para deixar-nos bem patentes nossos limites diante do seu ilimitado poder. Pelo fato de Deus ter decidido agir através do seu Filho e ter a sua plenitude habitando nele, podemos estar confiantes de que encontraremos em Jesus as grandiosas manifestações do caráter divino. Jesus não somente torna conhecido o Pai, como também revela o significado e a importância do Pai Celestial. Por meio da sua palavra, Deus expressa o seu desejo que o conheçamos. Em Isaías 40, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele prometeu a Israel que, submetendo-se à sua vontade, suas manifestações comprovaria ser ele, de fato, o seu Deus, e que Israel era o seu povo. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Quando nós observamos este versículo no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 7, nós começamos a entender que o nosso Deus é o Deus presente e que cuida de nós. Senhor único, vivo, verdadeiro, que trabalha para aquele que neles esperam. Gostaria de falar para você uma coisa. Amado, o nosso Deus se apresenta nas Escrituras Sagradas, demonstrando a cada momento que Ele é o nosso Deus. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. E o número dos seus dias não se pode calcular. Jó 36:26. Se temos algum conhecimento de Deus é porque Ele optou por se revelar, para nos mostrar. Mas esse conhecimento que agora temos, embora confessadamente limitado, é muito glorioso e constitui-se na base suficiente da nossa fé. Então, por isso, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus conhecível. Ele se apresenta nas Escrituras para o homem e adentra o homem. Só quero te falar uma coisa. Falando sobre estes atributos naturais de Deus, poderíamos trazer também que Ele é eterno. Pendimos a nossa existência pelo tempo, pelo cronos, tempo, o passado, o presente e o futuro. Mas Deus não está limitado, como falei agora há pouco, ao tempo. E nem por isso deixou de se revelar dentro de nosso ponto de referência, o tempo, a fim de tomarmos conhecimento dessa revelação, os termos eterno, perpétuo e para sempre são frequentemente empregados pelos tradutores da Bíblia na tentativa de nos mostrar, de captar o sentido das expressões hebraicas e gregas que colocam o Deus dentro de nossa realidade temporal e finita. Ele perpassa a existência do universo, porque Ele criou o universo. Ele existia antes da criação, porque Ele criou todas as coisas. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando nós lemos esse versículo no Salmo 90, versículo 2, que diz de eternidade a eternidade. Deus está abrindo um espaço agora. Pense aqui dentro da eternidade, Ele abrindo um espaço de tempo, do tempo cronológico da existência. E é nesse de eternidade a eternidade que você foi inserido, que o universo foi inserido. Ele é Deus dentro desse espaço-tempo que você está inserido também. O nosso Deus é eterno. Ainda que vejamos o tempo como uma forma limitada de medição, a plena compreensão da eternidade está além do nosso alcance.
mas podemos meditar que o nosso Deus, Ele nos traz, Ele nos estendeu uma ponte sobre o abismo que separava a sua essência infinita e ilimitada da nossa finita e ilimitada. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito. E também, com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Portanto, na impossibilidade de se entender a relação entre o tempo e a eternidade, confessamos: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Observando esta colocação, falaremos sobre a onipotência de Deus, sobre a onipotência. Olha, Deus, antigamente havia um questionamento filosófico que fala assim: Deus é capaz de criar uma rocha tão grande que ele não possa mover? Se ele não consegue movê-la, logo ele não é todo poderoso. Se ele não é capaz de criar uma rocha tão grande assim, isso comprova que ele também não é todo poderoso. Isto é uma falácia da lógica dentro da filosofia. Simplesmente brinca com as palavras e desconsidera o fato de que o poder de Deus está relacionado com os seus propósitos. A pergunta mais honesta seria: Deus é poderoso para fazer tudo quando pretende e que esteja de acordo com o seu propósito? De acordo com seus decretos, ele demonstra que realmente tem a capacidade de realizar tudo quanto deseja. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14:27. O poder ilimitado do único e verdadeiro Deus jamais será resistido, impedido ou anulado pelo ser humano. E através de sua revelação, da sua palavra, Deus demonstrou que a sua grande prioridade é chamar, formar, transformar um povo para si. Isso pode ser visto na vida de Sara, que mesmo avançada em idade, Deus lhe concedeu a bênção da maternidade. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? É isso que eu quero deixar para você. Os discípulos, após uma declaração enfática de Jesus, meditaram sobre a impossibilidade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. A grande lição aqui é a impossibilidade de as pessoas se salvarem a si mesmas. No entanto, isso, além de ser possível para Deus, está dentro do seu propósito. Por isso a obra de salvação e de domínio exclusivo do Senhor é de domínio exclusivo do Senhor. Ele é onipotente, mas também porque os seus propósitos são grandes e o seu grande poder é utilizado por ele no cumprimento da sua vontade. Onipresente. Deus também, ele é onipresente. Nos dias do Antigo Testamento, as nações ao redor não tinham deuses onipresentes. Eram deuses regionais ou nacionais, cujo poder limitava-se à localidade e ao final. Era Deus dos montes, era Deus dos vales. Na maioria dos casos, achava-se essas deidades tinham poder somente nos domínios habitados pelo seu povo que lhe prestava culto. Eu quero te falar uma coisa. O nosso Deus, Salomão escrevendo sobre ele diz: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus se não podem conter, quanto menos esta terra que eu tenho edificado. Olha essa casa que eu tenho edificado, ele falando lá em 1 Reis 8:27. Os seres humanos, nós seres humanos, temos a nossa existência limitada às dimensões físicas deste universo. Não há absolutamente lugar algum para onde possamos fugir da presença de Deus. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estarás. Se fizer minha cama no céu, a minha cama ali, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Amados, Ele é onisciente porque Ele sabe todas as coisas. Deus conhece todos os nossos pensamentos e intenções. Ele não se cansa na sua atividade de discerni-los. O conhecimento divino não se acha limitado por nosso modo de entender o futuro, pois Ele conhece o fim de um determinado acontecimento antes mesmo de ter início. Olha, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é sábio. Eu gostaria de dizer para você, Deus, Ele é sábio e Ele sabe de todas as coisas. A sabedoria, olha, reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. A sabedoria de Deus transcende todas essas coisas, porque Ele é eterno. Tendo em vista o fato que Deus existe por si mesmo, seus conhecimentos estão além de nossa simples imaginação, porque nós somos limitados, Ele é ilimitado. Ele aplica sua sabedoria e seu conhecimento. Todas as obras de suas mãos são feitas pela sua grande sabedoria. E assim Ele pode tirar e colocar reis, mudar os tempos e estações, conforme lhe parecer. Deus deseja que participemos de sua sabedoria e de seu conhecimento, a fim de que possamos conhecer os seus planos a nosso respeito, para podermos viver no centro da sua vontade. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Lima, Brasília, Distrito Federal.